Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Ela muito nos alegra, porque é um tempo que temos para conversar acerca das coisas do reino de Deus. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus pela tua vida, pela tua família, por você estar com a gente acompanhando essa programação. Tá bem? Vamos para a palavra de Deus, meditação nas Sagradas Escrituras, no texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 6 do Evangelho segundo São Marcos, a partir do versículo 30, é a primeira multiplicação dos pães e peixes citada na Bíblia Sagrada, e nós vamos entrar exatamente nesse texto. Vamos lá. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto que tinham feito e como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus saiu, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Que história linda, não? História de um milagre. É o conhecido milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi uma ação extraordinária de Cristo Jesus no seu ministério aqui na terra. Ele fez algo que impactou e impressionou por demais a todas as pessoas. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Aliás, eu não vejo isso há muito tempo. Há muito tempo que eu não vejo milagres desse tipo acontecerem em muitas situações que nós convivemos e que nós presenciamos. Portanto, esse registro desse milagre de multiplicação de pães, multiplicação de peixes, é sem dúvida alguma algo extraordinário. É uma ação interventora de Deus em favor de uma necessidade humana e agindo sobre a matéria de uma forma tão extraordinária que multiplica essa matéria, multiplica esse pão, multiplica esses peixes. Realmente eu nunca vi nada parecido com isso. E aí você vê a essência de um milagre, uma ação sobrenatural, interventora, quando ninguém poderia fazer algo parecido ou algo idêntico àquilo que foi feito. Foi, sem dúvida alguma, um grande milagre. Tem muita coisa para a gente aprender aqui e vamos meditar sobre isso. Os milagres que são possíveis de perceber na caminhada, na nossa trajetória. Às vezes nós estamos conduzindo nossa vida de maneira tão forte, tão intensa, que não paramos para ver, para curtir, para observar o que se passa ao nosso redor. Deus está fazendo coisas tão lindas e extraordinárias todo dia, nessa mesma proporção desse milagre. Não necessariamente como está descrito aqui, que foi a multiplicação de matéria,
foi a multiplicação de um pão de peixe em outros pães e outros peixes. Foi realmente algo extraordinário. E como disse, nunca ouvimos falar nada parecido com isso. Foi um milagre de Deus. Mas há outras formas de Deus mostrar a sua multiplicação em nosso favor, de Deus mostrar a sua abundância, a sua intervenção, a sua ação generosa em favor de cada um de nós. São milagres dos mais singelos aos mais estupendos que acontecem todo dia, ao largo do caminho, na trajetória que estamos seguindo. E às vezes a gente não para pensar, não para ver, não para perceber. É como alguém que viaja e não curte a viagem. É como alguém que sai de um lugar para outro e não observa a paisagem. É como alguém que se desloca de um país para outro e não vê as riquezas que existem, não objetivamente no destino, mas na trajetória, na caminhada até chegar lá. Eu quero te convidar hoje para olhar os milagres de Deus na tua vida na beira do caminho. Para observar o que Deus já tem feito por você. Para ver quantas ações maravilhosas e extraordinárias Deus tem feito na sua vida. Para pensar sobre isso. Eu passei uma experiência uma vez muito interessante. A minha esposa, ela teve uma crise renal e uma situação muito ruim, muita dor, muito sofrimento. Fomos para o hospital, isso já era tarde da noite, morávamos em Fortaleza naquela época e não tinha carro. Eu fui de ônibus, cheguei até lá de ônibus, chegamos, tanta gente passando mal, tanta gente passando uma dificuldade tão grande no hospital. E o que aconteceu? A gente acabou voltando sem ser atendido, porque os casos que chegavam eram piores do que o caso da minha esposa. Ela voltou sem ser medicada, sem ser atendida e continuou com dor. Chegamos em casa quase 1 da manhã e naquela noite, no desespero e na angústia, sem saber o que fazer, nós nos lembramos que poderíamos sim clamar pela misericórdia, pela ação de Deus, pelo milagre de Deus na nossa vida. E naquele momento, a minha esposa ainda chorando devido à dor que não passava, não tinha nem remédio em casa para poder tomar, para aliviar essa dor. Eu me lembro que ela ainda deitada na cama, eu me ajoelhei ao lado dela e comecei a orar pedindo uma ação interventora de Deus. E para a glória do nome do Senhor Jesus, e dentro de uns 15, 20 minutos aproximadamente, ela adormeceu e a dor foi embora, para a glória do nome do Senhor. São coisas simples, são coisas singelas, mas que nos mostram a ação interventora de Deus sempre a nosso favor. Aqui no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, você vê uma ação de Deus ao longo do caminho. Cristo Jesus faz um milagre ao longo de uma belíssima caminhada dele aqui na terra. Você consegue perceber como Deus tem feito coisas lindas por você? Eles saíram para um lugar recluso, foram para o deserto, e quando chegaram lá, eles queriam descansar porque estavam vindo de uma maratona muito grande. Mas só que enquanto eles estavam descansando, as pessoas perceberam que eram eles que estavam ali. Eles tinham atravessado o mar, tinham atravessado naquele barco e perceberam que eram eles. E aí começou a se espalhar a notícia. E todo mundo foi atrás de Jesus. Todo mundo foi atrás de saber o que é que Jesus poderia dizer a mais, porque eles se sentiam como ovelhas que não tinham pastor. Precisavam ser apacentados, cuidados, atendidos. Eles estavam com muita fome de uma palavra. E Deus, através de Cristo Jesus, trouxe uma palavra o dia inteiro. Falou, ensinou. E quando já estava para perto de terminar o dia, quando já estava perto de concluir aquele dia, é aí que aconteceu o grande milagre. Olha, tem tantas delicadezas para a gente aprender aqui, tantas coisas sutis para a gente aprender aqui. Você vê que claramente, quando a gente busca Jesus, a gente sempre tem resposta que a gente precisa. A gente não vai atrás de outra pessoa porque somente em Cristo tem a resposta. Para onde nós iríamos? A quem nós iríamos buscar? Esses homens e mulheres daquela época fizeram certo, fizeram a coisa correta. Ao perceberem que Jesus tinha ido para aquela direção, eles foram para aquela direção. Era até um lugar deserto, mas eles foram para aquele lugar deserto, porque eles perceberam que Jesus estava ali.
Você entende o que eu quero te dizer? Os milagres de Deus estão ao todo tempo no nosso caminho, na nossa trajetória. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a Jesus. Quando eu vou seguindo Jesus, quando eu vou em busca de Jesus, quando eu vou para perto de Jesus, eu sou alimentado pela sua palavra e o milagre acontece. Aleluia! No final do dia, a vontade dos discípulos era: me despede desse povo para todo mundo ir comer. Não é bom. Eles não vão chegar a tempo, não vai dar certo esse negócio não. Jesus disse: espera aí, vamos dar de comer, vamos resolver o problema deles, vamos ajudá-los, vamos lá, pessoal. E aí, um dos discípulos pergunta: mas Senhor, vamos sair comprando, é tanto dinheiro para alimentar essa multidão, como é que vamos fazer uma coisa dessa e trazer alimento? E aí Jesus, mais uma vez, dá uma demonstração de como ele usa as coisas que nós temos para poder nos dar o que nós não temos. Ele usa aquilo que já está em nós para poder agir em nós. Ele usa exatamente os elementos que estão à nossa disposição para, através deles, operar a sua maravilhosa graça, favor e amor por nós, através de uma ação interventora. Deus pode intervir, Deus pode fazer, Deus faz o milagre. Aleluia! E foi isso que aconteceu. Eles olharam e disseram: nós só temos aqui uns pães e peixes. Pois é exatamente isso que eu vou usar. Vamos orar. Orou, abençoou e mandou distribuir. Organizou o povo, distribuiu as pessoas e o milagre aconteceu. Que tal você começar a de fato e de verdade buscar Jesus? Que tal de fato e de verdade você entender que é em Cristo Jesus que reside a maior vitória para a sua vida? Que tal você buscar a Cristo e nele você encontrar, a primeira coisa, a alimentação para a sua alma, para depois a intervenção em favor do seu físico, em favor do seu corpo carnal? Jesus continua sendo a melhor resposta para a sua vida, a melhor resposta para a sua necessidade. Milagre está acontecendo todo dia. Abra o olho para ver, abra o olho para perceber. Jesus está contigo. E se Jesus está contigo, amigão, o milagre acontece. Aleluia! Sabe por quê? Porque a ação interventora de Deus, através de sua soberana vontade, misericórdia e bondade, é manifesta para nós todos os dias. Clame a Jesus, peça por Jesus, se achegue a Jesus, faça como essa multidão fez, vá atrás de Jesus. Os homens, eu não posso resolver nada por você. O máximo que eu posso fazer é te dar uma palavra de apoio, é orar com você, é interceder junto contigo. Isso eu posso fazer, isso eu posso realizar. Mas a solução do teu problema, eu não posso dar. Quem pode dar a solução do teu problema é Jesus. E, aliás, eu não posso nem me apresentar como solucionador do teu problema, porque não sou eu que vou resolver. Eu posso, sim, te apresentar Jesus como solucionador do problema. Aleluia! Me lembrei agora recentemente, na escola dominical, o nosso professor estava dando aula na escola bíblica dominical. E ele citou um exemplo tão interessante que se aplica ao que eu estou conversando com vocês hoje. Ele citou o exemplo do pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham, um conferencista internacional, um pregador de cruzadas evangelísticas, um pregador de uma mensagem extremamente simples. Não havia nenhuma complexidade. A mensagem que Billy Graham, como pregador, sempre anunciou e sempre fez e sempre pregou foi exatamente a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, a mensagem do evangelho. E aconteceu que Billy Graham nunca procurava trazer os holofotes para si próprio. Apesar de um ministério grande, profícuo, o ministério realmente bem desenvolvido, mas ele nunca procurou fazer isso. Ele sempre trazia a glória e a honra ao nome do Senhor. E aconteceu num dia que o irmão que estava dirigindo o culto, antes dele pregar, antes dele falar, começou a anunciar o pregador. E começou a dizer: gente, hoje à noite está conosco aquele que vai falar de uma maneira que você nunca ouviu alguém falar da maneira como ele fala. Alguém que pode transformar sua vida, alguém que consegue, através de suas palavras, uma capacidade de ir ao teu encontro, o encontro da tua necessidade. E Billy Graham ficou ali, tipo, se incomodando com aquilo, porque dizendo assim: poxa vida, irmão, você não era para estar falando isso, você não era para estar dizendo isso, eu não mereço nada disso, eu não sou digno de nada disso.
E ele começou, e o irmão que estava anunciando a próxima ação, que era o pregador, continuou dizendo: a palavra dele é poderosa, o jeito que ele fala é tremendo, ele fala e a gente sente paz no coração, ele fala e a gente sente intimidade com a nossa vida, ele fala, e começou a dar diversos predicados e adjetivos que enalteciam a ação do que falava. E ele, com a cabeça baixa, se sentindo constrangido com aquilo, foi surpreendido com a frase final daquele irmão que estava apresentando. E essa pessoa, disse o irmão, e essa pessoa não é nada mais do que nada menos do que Jesus de Nazaré. Aleluia! E quem vai pregar, esse Jesus, é o pastor Billy Graham. Glória ao nome do Senhor. Olha, que alívio para ele. Se sentiu extremamente aliviado, porque realmente a perspectiva é essa, realmente o viés é esse, realmente o discernimento disto é dessa forma. As pessoas foram atrás de Jesus porque Jesus tinha palavra. As pessoas foram atrás de Jesus porque Jesus tinha poder. As pessoas foram atrás de Jesus porque Jesus tinha unção. E olha que ele não tinha nenhum plano de marketing. Olha que ele não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha site, não tinha nada disso. Não tinha nenhum elemento de mídia para poder propagar o nome dele no meio das pessoas. Quem propagava o nome dele era exatamente o nome de Jesus, era propagado pela autoridade, pelo poder e pela unção que estava sobre sua atitude e sobre a sua vida. Com isso, eu quero mais uma vez enfatizar: milagres acontecem todo dia. Essa multiplicação dos pães e peixes me mostra os milagres de Deus extraordinários, e eu também te mostro milagres singelos, milagres simples que acontecem todo dia. Deus sempre intervém em nosso favor. E ao mesmo tempo, eu estou pegando o pano de fundo dessa história para aplicar aos nossos corações. O que aconteceu naquele momento é uma grande lição para nós. É a lição de buscar Jesus. É Ele a fonte de todo poder, de toda graça, de todo favor. Busque Jesus. É Ele que tem palavra de vida eterna. Não busque as pessoas. Não idolatre as pessoas. Não endeuse as pessoas. As pessoas, pregadores, cantores, todos nós somos apenas canais. Seja um pregador muito conhecido ou pouco conhecido, um pregador que fale bem, um pregador que tenha dificuldade de expressão, seja quem for, a anunciação que nós fazemos não é de nós mesmos, a anunciação é de Jesus. Aleluia! Por isso, eu insisto em te dizer no dia de hoje, o teu milagre está em Jesus. É Ele que você tem que buscar nas suas orações, na sua intercessão, no seu jejum, na sua disciplina pessoal, naquilo que você estiver fazendo. Coloque Jesus como epicentro, como eixo, como aquele que é a coluna de sustentação de tudo na sua vida, que você vai ver no final do dia, quando aparentemente as pessoas têm uma tendência a dispensar. Jesus tem a tendência em abraçar. Enquanto as pessoas têm a tendência em deixar para lá, Jesus tem a atitude completamente diferente, a atitude de receber você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não despediu a multidão, Jesus alimentou a multidão. Jesus não deixou eles numa situação que eles não pudessem resolver. Jesus tratou do problema espiritual deles e tratou também do problema material deles, que era a fome que eles iam sentir, o corpo físico ia sentir. E Jesus multiplicou, interveio e agiu. Que no dia de hoje você entenda isso. Eu agradeço a você pela sua companhia. Eu te agradeço pela sua atenção dada a essa ministração. E eu te convido a acreditar no milagre de Deus hoje na tua casa, hoje na tua vida. Deus continua mesmo intervindo dentro de sua soberania. Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer, e nós exaltamos isso porque reconhecemos que todo poder pertence ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e se abra hoje, abra o teu coração hoje para perceber os milagres que estão acontecendo na beira do caminho. Deus te abençoe.